Olá pessoal, meu nome é Ana Luísa Jacobi e o tema de hoje é sobre o PPI. Esse programa é um programa de parcerias de investimento. Ele foi criado na gestão do governo anterior e a ideia aqui é explicar para vocês como que ele funciona e quais são os efeitos dele na prática. A ideia do PPI é um programa de governo, é uma política pública onde o Executivo Federal ele decide criar esse programa e o programa ele visa priorizar alguns ativos do governo federal, da União, para que eles possam ser desestatizados. E aí, o que isso significa? Desestatizar é quando você transfere ao particular o serviço, a prestação daquele serviço ou daquele ativo. E aí pode ocorrer de duas formas. De uma forma temporária, que é o caso das concessões, da parceria pública e privada, ou ele pode ocorrer de uma forma perene, que é o caso das privatizações. Isso é, quando você vende um ativo, você vende, então, uma atividade que a administração antes fazia. Então, a ideia do programa, do PPI, é que, incluído um ativo, nesse programa, ele tem a prioridade no trâmite de verificar qual que é a melhor forma de buscar e de modelar uma transferência ao parceiro privado. Então, não significa que o fato de ter incluído um ativo no PPI é que ele vá ser desestatizado, seja pela forma de privatização, concessão ou PPP. Significa que os estudos eles vão focar nisso, em como buscar do parceiro privado a ideia de auxiliar a administração pública. Prova disso é que a Casa da Moeda ela saiu do PPI, foi por conta de uma medida provisória que decaiu. E aí a Casa da Moeda, então, não está mais entre os ativos que o governo federal deseja desestatizar. E a gente tem visto, quem acompanha o Diário Oficial da União, que é bem comum serem incluídos ativos, então, nesse programa. E aí a ideia é o seguinte, que após incluídos são feitos estudos, verificado como que vai ser feita essa transferência para o privado, e o TCU ele exerce um papel extremamente relevante nesse momento. Nós já comentamos aqui que a IN 81 do TCU, ela fala sobre como que o TCU acompanha os processos de desestatização. E a ideia é que o tribunal ele analise como o fiscal dos recursos públicos, do erário e também que zela pelo interesse público, ele faz a fiscalização e verifica se o edital da licitação ou como vai ser feito o processo de transferência para o privado, se ele obedece às regras que estão impostas no nosso ordenamento jurídico. Então, o papel do tribunal é fundamental nesse controle. É por isso que é importante ter em mente, então, que o PPI é um programa, ele não significa necessariamente que vá ocorrer a desestatização, mas se ela for ocorrer, ela tem que seguir alguns moldes e previstos tanto no próprio programa, formas de controle de governança, quanto pelos órgãos de controle, em especial o Tribunal de Contas da União, no âmbito federal. Ok? A ideia então é explicar isso para vocês, para a gente compreender exatamente como que funciona. E lembrando que o PPI ele é um programa então do governo anterior, que segue nesse governo, mas que já existiram outros programas com o mesmo intuito. A exemplo do PAC, que foi bastante presente no governo Dilma e Lula, foi criado no governo Lula e posto ao fim em 2019, e a ideia era a mesma, era focar em ativos, especialmente no âmbito da infraestrutura, que visassem então o parceiro privado, que o ente privado contribuísse para o melhor desempenho da função pública. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós respondemos. Até mais!